Muito antes dos soldados romanos pisarem no solo britânico, a Grã-Bretanha já estava conectada ao mundo romano. Por quase um século após as expedições de Júlio César nos anos 50 e 554 a.C., as tribos da Grã-Bretanha haviam comercializado, negociado e lidado com Roma do outro lado do mar. Produtos, moedas, costumes e influência romanos chegaram lentamente à ilha, especialmente no sul, onde líderes tribais poderosos começaram a construir relações com o império. Mas a Grã-Bretanha ainda não era uma província romana. Não havia legiões romanas estacionadas lá, nem governadores romanos governando o território e nenhum grande exército de ocupação. Em vez disso, o poder de Roma era sentido por meio da diplomacia, tributos, reféns e reis aliados que dependiam do apoio romano. Era um equilíbrio delicado. A Bretanha permaneceu independente, mas Roma nunca esteve distante. Vários imperadores pensaram em mudar isso. Augusto planejou invasões mais de uma vez, mas em todas as ocasiões, acontecimentos em outras partes do império o forçaram a abandonar a ideia. Por enquanto, Roma achou mais útil influenciar a Bretanha à distância do que conquistá-la diretamente. Por volta dos anos 40 d.C., a Bretanha começava a ficar instável. Isso deu ao imperador Cláudio exatamente o que ele precisava, um motivo para invadir. Alguns anos antes, Calígula havia reunido tropas na costa de frente para a Bretanha. Embora sua campanha tenha terminado em confusão e nunca tenha cruzado o canal, os preparativos que ele deixou para trás, os soldados, os navios, os suprimentos e até um farol em Bolonha, ajudaram a tornar possível a invasão posterior. Assim, quando Cláudio chegou ao poder, a Bretanha já não era apenas uma ilha distante de comércio e diplomacia. Ela havia se tornado uma terra de oportunidades, rivalidade e crise política. Quanto a Roma, essa crise abriu as portas para a conquista. No ano 43 d.C., o imperador Cláudio finalmente voltou a atenção de Roma totalmente para a Bretanha. O motivo oficial para a invasão era simples. Roma alegava que estava vindo para restaurar Verica, o rei exilado dos Atrabutetes, ao seu trono. Verica havia sido expulso por seus inimigos na Bretanha e apelou a Roma por ajuda. Para Cláudio, essa era a desculpa perfeita. O que parecia um ato de proteção era, na verdade, o início da conquista. A invasão foi colocada sob o comando de Aulo Plaucio, um experiente senador e general romano. Sob seu comando veio um poderoso exército composto por legionários e tropas auxiliares de todo o império. Os exércitos romanos eram flexíveis, movendo unidades conforme necessário, por isso é difícil saber o quadro completo com certeza. O que está claro é que não foi uma simples incursão ou demonstração de força. Cláudio havia enviado uma das expedições militares mais sérias que Roma já lançou contra a Bretanha. Por trás disso estavam a ambição, a política e o desejo de glória. A primeira grande resistência a Roma foi liderada por dois irmãos, Togidumno e Carataco, filhos do antigo rei dos Catuvelaunos. Eles sabiam o que estava em jogo. Se Roma quebrasse o poder deles, o sul da Britânia cairia. Eles reuniram uma grande força para impedir os invasores antes que avançassem mais para o interior. Os exércitos se enfrentaram numa travessia de rio, provavelmente perto da atual Rochester, no Medway. Lá, os britânicos ofereceram resistência. A batalha foi feroz e durou 2 dias. Os soldados romanos lutaram para forçar a travessia da água, enquanto os guerreiros britânicos tentavam impedi-los na outra margem. Os romanos também usaram suas tropas auxiliares com grande eficácia. Alguns soldados batavos, famosos por sua habilidade de atravessar rios nadando com todo o equipamento, cruzaram o Medway separadamente e atacaram os britânicos por um lado inesperado. Aos poucos, a linha britânica começou a se romper. Derrotados no Medway, os britânicos recuaram em direção ao Tâmisa. Os romanos os seguiram, atravessando para as terras pantanosas de Essex, onde o terreno difícil lhes custou homens, mas o avanço não parou. Logo após a luta perto do Tâmisa, Togidumno morreu. Sua morte foi um golpe duro para a resistência britânica.
Aulo Plaucio, o comandante romano, então parou o exército e mandou chamar o próprio imperador Cláudio. Cláudio veio à Britânia reivindicar a glória da vitória. Quando ele chegou, os combates mais difíceis já haviam terminado. Os catuvelaunos estavam enfraquecidos, seus líderes divididos e sua capital estava ao alcance. Cláudio marchou com o exército na etapa final da campanha, recebendo a rendição de vários reis britânicos pelo caminho. Para Roma, esse foi um momento de triunfo, mas a conquista ainda não estava realmente concluída. Carátaco escapou com sua família, seguidores e tesouros. Ele fugiu para o oeste, além do alcance da primeira vitória de Roma, determinado a continuar a luta. Enquanto alguns governantes britânicos se submeteram e foram recompensados, outros se prepararam para anos de resistência. Após as primeiras vitórias romanas no sudeste, a conquista da Bretanha começou a se espalhar. Vespasiano, um dos comandantes mais capazes de Roma, liderou suas forças para o oeste. Cidade após cidade e fortaleza após fortaleza caíram diante dele. Ele subjugou tribos locais, capturou assentamentos fortificados e expandiu o poder romano ainda mais para dentro da ilha. Sua campanha chegou pelo menos até Exeter, que mais tarde se tornou uma base importante para a Segunda Legião Augusta. Ao mesmo tempo, outras forças romanas avançaram para o norte. A Nona Hispana foi enviada para a região de Lincoln, ajudando a garantir o lado leste da conquista. Então, no ano 47 d.C., chegou um novo governador, Públio Ostório Escápula. Ele voltou-se para o oeste, onde as tribos do país de Gales e das fronteiras eram bem mais difíceis de derrotar. Entre os inimigos mais ferozes de Roma estavam os Siluros, do sudeste do país de Gales. Eles conheciam bem sua terra. Suas colinas, florestas e terreno acidentado tornavam o lugar perfeito para emboscadas e ataques repentinos. Sob a liderança de Carátaco, eles travaram uma amarga guerra de guerrilha contra os invasores. Carátaco havia escapado após a queda do sudeste, mas não havia se rendido. No país de Gales, ele se tornou o símbolo da resistência contínua. Por anos, ele atacou os romanos em terreno acidentado, recusando-se a permitir que eles pacificassem a região conquistada. Por fim, porém, Carátaco decidiu arriscar tudo em uma batalha aberta. Foi uma decisão que lhe custou caro. Os romanos o derrotaram e ele fugiu para o norte, para os brigantes, uma tribo poderosa. A rainha deles já havia feito as pazes com Roma. Incapaz ou sem vontade de protegê-lo, ela entregou Carátaco aos invasores. Com Carátaco capturado, um dos grandes líderes da resistência da Bretanha se foi, mas o oeste ainda não estava totalmente conquistado. Quando Nero se tornou imperador no ano 54 d.C., uma nova campanha começou. Ele nomeou novos governadores que estavam mais dispostos a avançar para o oeste. Os exércitos romanos avançaram e atacaram Anglesey, uma ilha sagrada e um centro de poder druídico. O ataque a Anglesey foi brutal e simbólico. Roma não estava apenas lutando contra guerreiros agora, estava tentando destruir o centro espiritual da resistência. Mas antes que o país de Gales pudesse ser totalmente controlado pelos romanos, um desastre irrompeu no sudeste. No ano 60 ou 61 d.C., Boudica se rebelou e o exército romano foi forçado a recuar. A conquista do país de Gales teria que esperar. No leste da Bretanha, os essenos já haviam sido aliados de Roma. O rei deles tentou proteger seu povo, deixando o reino em conjunto para suas filhas e para o imperador. Mas quando ele morreu, Roma ignorou seus desejos. Os oficiais romanos trataram os essenos não como aliados, mas como um povo conquistado. Suas terras foram confiscadas, seus nobres foram humilhados e sua família real foi brutalizada. A viúva do rei, Boudica, foi açoitada e suas filhas foram abusadas. Foi uma afronta destinada a quebrá-los. Em vez disso, acendeu uma chama. Boudica se levantou em rebelião e milhares se juntaram a ela. Os rebeldes atacaram Camulodunum. A cidade estava mal defendida e os veteranos romanos que viviam lá foram dominados. Templos, casas e ruas foram consumidos pelo fogo. A colônia foi destruída.
Então o exército de Boudica avançou para Londínio, uma cidade comercial romana em crescimento. O governador romano sabia que não poderia salvá-la. Ele deixou o assentamento e os que ficaram foram massacrados. Londínio foi então incendiada. Por um momento, a Britânia romana parecia prestes a entrar em colapso. Grandes assentamentos haviam sido destruídos e a rebelião se tornou a maior crise que Roma já enfrentou na ilha. Mas Suetônio reuniu suas forças e escolheu cuidadosamente o campo de batalha. Apesar da desvantagem numérica, os romanos eram disciplinados, bem armados e treinados para esse tipo de combate. Os guerreiros de Bóltica vieram em grande número, mas só a paixão não foi suficiente para romper a linha romana. Na batalha final, as legiões se mantiveram firmes. Eles esperaram, avançaram e abriram caminho pelo exército rebelde com brutal eficiência. A revolta foi esmagada. Bóltica não caiu nas mãos dos romanos. Segundo a tradição, ela morreu logo depois, talvez por envenenamento, escolhendo a morte ao invés de ser capturada. A rebelião dela falhou, mas o nome dela sobreviveu. Bóltica tornou-se mais que uma rainha derrotada. Ela se tornou a lembrança de uma britânica que lutou, feroz, ferida, e que se recusou a se ajoelhar silenciosamente diante de Roma. Depois que a rebelião de Bóltica foi esmagada, Roma voltou ao lento trabalho de conquista. O sul e o leste agora estavam firmemente sob controle romano, mas o norte permanecia incerto. Lá, o povo mais poderoso eram os brigantes, uma grande confederação tribal cujas terras se estendiam por grande parte do norte da Bretanha. Por um tempo, Roma evitou uma guerra total com eles. A rainha deles foi uma aliada útil. Anos antes, ela entregou Carátaco aos romanos, provando onde estavam suas lealdades. Mas o governo dela foi conturbado. Seu ex-marido, Vanúcio, se voltou contra ela e liderou uma rebelião. No ano 69 d.C., a rainha Cartimândua não conseguiu mais se manter no poder. Ela pediu ajuda a Roma. As forças romanas a resgataram, mas não restauraram seu poder. Em vez disso, Vanúcio ficou no controle. Para Roma, isso era perigoso. Uma rainha aliada havia sido removida, e um governante hostil agora controlava uma das maiores potências tribais da Grã-Bretanha. O equilíbrio no norte havia mudado, e Roma agora tinha a desculpa de que precisava para agir contra os brigantes. O poder romano avançou de várias direções. No leste, eles avançaram com a 9ª Legião. No oeste, outras forças avançaram pelos vales dos rios e passagens montanhosas do norte da Inglaterra. Fortes foram construídos, estradas foram traçadas e acampamentos militares surgiram por toda a paisagem. Os romanos não só marchavam pelo norte, mas assumiam o controle da região. Carlisle se tornou uma das principais fortalezas desse avanço. Gneu Júlio Agrícola, que mais tarde se tornaria um dos governadores mais famosos da Britânia romana, também desempenhou um papel nessas campanhas. Como comandante da 12ª Legião, ele ajudou a expandir o poder romano pelas rotas ocidentais. A estratégia era cuidadosa e poderosa. As forças romanas avançaram por vales, atravessaram passagens e seguiram pela costa. Eles construíram fortes em pontos estratégicos, vigiavam as estradas, controlavam os rios e atravessavam o coração das terras tribais. No início da década de 70 d.C., os romanos já não estavam apenas controlando o sul da Britânia. Eles estavam avançando cada vez mais para o norte. A conquista da Britânia entrou em nova fase. Roma não estava mais satisfeita em governar a partir do sul. Ela queria controlar a ilha. No final da década de 70 d.C., Roma já havia avançado muito além das primeiras terras que conquistou na Britânia, mas a ilha ainda não estava totalmente sob controle romano. Quando Agrícola virou governador, decidiu concluir o que os comandantes anteriores haviam iniciado. Ele usou tanto a força quanto a diplomacia. Tribos foram derrotadas em batalha. Outras foram persuadidas a aceitar o domínio romano por meio de negociação, pressão e a promessa de paz. Uma vez que uma área estava sob controle, Agrícola garantia que Roma pudesse mantê-la. Ele construiu fortes por todo o território recém-conquistado, posicionando soldados onde a rebelião era mais provável de começar. Esses fortes
não eram apenas postos defensivos, eram sinais do poder romano, construídos para vigiar estradas, proteger vales e lembrar ao povo local quem agora governava a terra. Em 80 depois de Cristo, Agrícola marchou para o norte, no que hoje é a Escócia. Seu exército avançou pelas terras baixas e chegou ao interior do país. Ele não voltou rapidamente ao sul. Em vez disso, ele passou um tempo consolidando o que havia conquistado, fortalecendo sua posição e apertando o controle de Roma sobre as terras atrás dele. Então Agrícola foi além. Ele usou tanto o exército quanto a frota, avançando pelas costas e atacando o norte da Bretanha por terra e mar. Navios romanos acompanhavam o avanço, transportando suprimentos, explorando a costa e mostrando às tribos do norte que Roma podia alcançá-los, mesmo além das estradas. O maior teste veio na Batalha de Mons Graupius. Lá, as tribos do norte se reuniram sob a liderança de um chefe chamado Caligaco. Eles enfrentaram Agrícola em uma tentativa final de deter o avanço romano, mas o exército romano era disciplinado demais, experiente demais e bem organizado demais. A batalha terminou com uma vitória decisiva dos romanos. Por um momento, parecia que Roma poderia conquistar toda a ilha. Após a vitória, Agrícola continuou a garantir o controle do norte com fortes estradas e acampamentos militares. No sul da Escócia, fortes surgiram em terras tribais importantes, transformando a região em uma zona militar protegida. Algumas áreas foram fortemente ocupadas, enquanto outras parecem ter sido deixadas em paz, talvez porque seu povo tenha feito as pazes com Roma e não fosse visto como uma ameaça iminente. Mas o tempo de Agrícola na Britânia não durou. No ano 84 d.C., ele foi chamado de volta a Roma. Ele havia levado o poder romano mais ao norte do que nunca antes. Ele havia derrotado várias tribos, construído estradas e fortes ao longo da fronteira e levado Roma perto do limite da conquista total. No entanto, o passo final nunca foi dado. Agrícola deixou a Bretanha antes que a ilha pudesse ser totalmente subjugada, e o extremo norte ficou além do controle duradouro de Roma. Depois que Agrícola deixou a Bretanha, o avanço de Roma para o extremo norte começou a enfraquecer. Os governadores posteriores a ele não são citados nos registros sobreviventes, mas uma coisa é clara: eles não continuaram o grande avanço dele. Se lhes faltava vontade, soldados ou apoio de Roma, o resultado foi o mesmo. O sonho de conquistar a Bretanha foi silenciosamente deixado de lado. Os sinais de retirada logo apareceram. O motivo era simples. O extremo norte era uma região difícil. Seu povo era difícil de subjugar. Sua terra oferecia pouca recompensa, e qualquer guerra ali poderia se arrastar por anos. Para Roma, o custo de mantê-la talvez fosse maior do que qualquer coisa que a região pudesse oferecer em troca. Então os romanos mudaram seu plano. Em vez de avançar sem parar para o norte, eles escolheram fortalecer o que já controlavam. Quando Adriano se tornou imperador, a política de Roma na Britânia mudou mais uma vez. Em vez de avançar infinitamente para o norte, Adriano escolheu resguardar a província com uma fronteira forte e permanente. Por volta do ano 122 d.C., começaram as obras da Muralha de Adriano, que se estendia pelo norte da Britânia. Era mais que uma muralha. Era uma declaração. Roma havia decidido onde seu mundo terminaria. Por uma geração, a Muralha de Adriano marcou o limite da Britânia romana. Mas após a morte de Adriano, o novo imperador Antonino queria mostrar que Roma ainda estava avançando. Ele não estava satisfeito em simplesmente defender a fronteira que havia herdado. Ele queria vitória, glória e uma nova linha mais ao norte. O imperador ordenou ao governador da Britânia que marchasse além da Muralha de Adriano. No ano 142 d.C., os romanos haviam avançado a fronteira até a linha entre o estuário do Forth e o estuário do Clyde. Lá eles construíram uma nova barreira, a Muralha Antonina. Ela era mais curta do que a Muralha de Adriano, mas ficava muito mais ao norte. Para o imperador, era a prova de que o império ainda podia conquistar e ainda podia expandir. Mas a nova fronteira não durou. No ano de 162 d.C., a muralha foi abandonada
e as forças romanas recuaram mais uma vez para a muralha de Adriano. A fronteira mais antiga era mais forte, mais fácil de defender e mais adequada para o controle de longo prazo da Britânia. Mesmo depois disso, os exércitos romanos ainda marcharam várias vezes para o interior da Escócia. Eles construíram acampamentos temporários, lançaram campanhas e tentaram repetidas vezes quebrar o poder das tribos do norte, mas o padrão continuou o mesmo. Roma podia invadir o extremo norte, podia vencer batalhas lá, podia construir fortes, estradas e muralhas, mas não conseguia manter o controle do extremo norte para sempre. Uma das últimas grandes tentativas romanas de conquistar o extremo norte aconteceu no ano 209 d.C., sob o comando do imperador Septímio Severo. Nessa época, Roma já governava grande parte da Britânia há mais de 150 anos. A muralha de Adriano ainda marcava a fronteira mais forte da província, mas além dela, as tribos do norte permaneciam inconquistadas. Severo afirmou que as tribos do norte o haviam provocado. Em resposta, ele reuniu um exército enorme e marchou além da muralha de Adriano. No entanto, os caledônios evitaram o tipo de batalha aberta que Roma preferia. Em vez disso, eles usaram a própria terra como uma arma. Eles atacavam de surpresa, desapareciam em terrenos difíceis, cortavam os suprimentos e desgastavam os romanos. Quanto mais fundo Severo avançava, mais cara a campanha se tornava. Fontes antigas afirmam que as perdas romanas foram enormes. Se o número é exato ou exagerado, o significado é claro. Roma pagou caro por cada milha que conquistou. Severo lutou brutalmente e as tribos do norte sofreram terrivelmente. Aldeias foram atacadas, terras foram devastadas e a campanha deixou cicatrizes profundas. Ainda assim, mesmo com todo o poder do império ao seu lado, Severo não conseguiu transformar a Caledônia em uma província romana segura. No final, ele recuou para a muralha de Adriano. Severo planejava retomar a guerra, mas nunca teve a chance. No ano de 211 d.C., ele morreu em York. Seu filho Caracalla abandonou a campanha e fez a paz. Imperadores posteriores ainda enviariam exércitos além do muro, mas a era das grandes conquistas estava chegando ao fim. Roma ainda observava o norte. Ainda tentava influenciar as tribos além do muro com diplomacia, pagamentos, ameaças e força ocasional. O cristianismo também acabaria se espalhando por essas terras fronteiriças. A verdade final seguia inalterada. Os romanos conquistaram grande parte da Bretanha, mas o extremo norte nunca se tornou realmente deles. O domínio romano mudou a Bretanha para sempre. Trouxe estradas, cidades, fortes, mercados, banhos, templos e uma nova forma de organizar a vida. O latim entrou no governo e no comércio. A lei romana moldou o governo local, e a Britânia passou a fazer parte de um mundo muito mais amplo de soldados, comerciantes, autoridades e ideias. Mas a influência romana nunca foi igual em todos os locais. Nas cidades e nas terras baixas, a vida se tornou profundamente romanizada, enquanto no campo e no extremo norte, antigas tradições britânicas sobreviveram. O resultado não foi o fim do passado da Grã-Bretanha, mas o começo de um novo mundo misto, parte nativo, parte romano, e diferente de tudo o que a ilha já tinha conhecido antes.